Olá, galera! Eu sou a Ana Oliveira, é um prazer gravar mais um vídeo para vocês. Bem-vindos ao meu canal Conexão e Expansão da Consciência. E hoje eu quero falar sobre relacionamentos especiais, o apego que temos e o medo de perder. Então, o que eu chamo de relacionamentos especiais, sabe aquelas pessoas que a gente ama muito e a gente tem muito medo de perder, a gente quer proteger, tem algum medo que algo aconteça com elas? Este é um relacionamento especial. É aquela pessoa que a gente ama acima das outras, sabe? Esse é o relacionamento especial. E ao mesmo tempo que amar as pessoas é importante, quando a gente inclui o medo no meio, aí a coisa já muda de rumo. Então, geralmente, um relacionamento especial acontece entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos. Então, entram nas nossas vidas aquelas pessoas que a gente ama e se apega tanto a elas, que a gente quer fazer de tudo para proteger e tem muito medo de perdê-las. Então, essas são as relações especiais. E ao mesmo tempo que elas são boas, nos fazem bem, nos fazem feliz, nós precisamos tomar cuidado com esse apego que nós temos, porque amar é diferente de ser apegado à pessoa. Nós amamos por N razões, mas o apego vem por outras N razões também. E as pessoas, elas precisam ser livres para viverem as próprias experiências, para trilhar o próprio caminho. Nem sempre um caminho que é bom para mim vai ser bom para o outro, sabe? Então, as pessoas precisam ser livres para se encontrar, para se conhecerem, para descobrir o que é bom para a vida delas, sabe? Até para despertar espiritualmente, se autoconhecer, enfim. É importante que sigam o próprio caminho, mesmo estando conosco. Para elucidar o que eu estou querendo dizer, eu quero contar uma história. Eu sou casada há 13 anos e o meu marido, ele gosta muito de moto. Quando a gente namorava, ele tinha uma moto, ele comprou durante o nosso período de namoro, né? Estamos juntos há muito tempo, a gente namorou uns 7 anos antes de nos casarmos. E nós, um belo dia, estávamos passeando com a moto, nós íamos para algum lugar e tomamos uma fechada de um caminhão. Eu fechei os olhos porque na hora eu imaginei, bom, isso vai doer muito, ou eu vou morrer, enfim, vou ficar muito machucada por causa desse acidente. Então, só fechei o olho. Quando eu abri o olho, ele já tinha desviado. Nós chegamos no lugar e ele, depois que passou, né, porque eu fiquei nervosa, ele ficou, enfim. Depois que tudo passou, eu falei pra ele, falei assim, ó, não ando mais de moto, porque a experiência foi meio traumática pra mim, sabe? Eu fiquei com muito medo, então pra mim não foi legal. E desde então, eu não ando mais de moto. Isso aconteceu no período que a gente ainda namorava. Mas, enfim, atualmente ele quer muito comprar uma moto, uma custom. E ele tá todo empolgado, pesquisa, não sei o que e tal. E eu venho com muita resistência, porque eu tenho muito medo que ele compre a moto, aconteça alguma coisa com ele. Só que eu andei analisando os meus pensamentos, olhando para o que eu estava sentindo em relação a ele ter uma moto, e percebi que isso dizia muito mais sobre mim do que sobre ele fazer algo que ele quer muito. Eu comecei a perceber o medo que eu tinha de perder ele, e que por sentir um medo, que eu estava sentindo, eu estava podando ele de viver algo que ele queria muito, sabe? Porque ele pode comprar uma moto e pode não acontecer nada, ele pode ser muito feliz, a gente pode viajar, fazer um monte de coisa juntos, ou ele, porque eu ainda tenho muita resistência, não estou confortável, mas ele pode, enfim, viver a experiência de ter a moto, sabe? E eu podando ele por medos meus, medo que aconteça algo com ele, que ele sofra um acidente, enfim. É esse tipo de relação especial que eu tô tentando explicar pra vocês, que a gente ama e tem tanto apego à pessoa que a gente meio que quer controlar e podar ela de fazer as coisas que ela quer. Então, quando a gente proíbe as pessoas de fazerem o que elas querem, quando a gente tenta controlar por causa dos nossos medos, que é o meu caso, né? Porque quando ele falou que ia comprar a moto, minha reação foi falar, não vai comprar, porque é perigoso, blá, 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 blá. E N argumentos, porque, enfim, essas horas que não falta é argumento pra gente se convencer de que a gente tá certo, né?
Enfim, e aí eu percebi que, mais uma vez, o medo, né? Do mesmo jeito que eu senti medo de criar o canal, de fazer, enfim, de gravar esse conteúdo que eu queria tanto, né? Que era compartilhar a minha jornada de autoconhecimento, o desenvolvimento da minha espiritualidade e poder compartilhar para que outras pessoas pudessem se beneficiar de alguma maneira dessas minhas experiências e, enfim, se sentirem acolhidas em relação às próprias experiências. Eu quase não gravei, quase não criei o canal por medo. E por medo também, eu basicamente estava proibindo meu marido de fazer algo que ele queria muito, por medo de perdê-lo e por uma série de medos e de coisas que passaram na minha mente. Comecei a questionar o porquê que eu sentia tanto medo. E aí veio muitas respostas, medo de perder, medo de ficar sozinha, porque eu amo ele, e etc. E o medo, ele faz parte, ele faz parte de nós individualmente, mas também tem muito a ver com o inconsciente coletivo. Porque o que acontece? Os nossos ancestrais passaram por muitas coisas até a gente chegar até aqui. Também acredito em vidas passadas, enfim, acredito que tem muita bagagem no nosso inconsciente, tem muita bagagem na nossa alma que a gente não acessa. E daí tem muito medo lá dentro, que a gente precisa trabalhar, sabe? Que a gente precisa compreender, que a gente precisa lidar com esses medos. Então o medo é aquele instinto de preservação que nós temos. E do mesmo jeito que o medo, ele pode ser algo paralisante para a nossa vida, algo ruim, ele também pode ser uma belíssima ferramenta de autoconhecimento. Ele pode ser uma belíssima válvula propulsora para a gente dar um salto na nossa vida. Porque cada vez que vencemos o medo, nós crescemos um pouquinho mais, sabe? E limpamos um pouco mais os medos do inconsciente coletivo. Eu acredito plenamente na imortalidade, enfim, acredito que nós somos imortais, porque acredito que nós derivamos de uma energia muito potente. E como eu já disse em alguns vídeos anteriores, essa energia, ela é puro amor. Então eu acredito que ela não criaria algo para simplesmente perecer. Eu acho que o corpo, beleza, o corpo ele tem prazo de validade mesmo, mas o que nós somos em essência é imortal, entendeu? Mas nós carregamos dentro da gente muitos medos. E eu comecei a questionar muito esses medos que eu estava sentindo. E cada vez que eu perguntava por quê, pra mim, eu fui percebendo muito essa coisa do medo de perder, também uma vontade de controlar a situação, sabe? Que aí já entra o ego, que aí já é uma outra conversa para um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é que o medo, ele pode ser uma válvula propulsora na sua vida, como ele pode paralisar e você deixar de fazer as coisas que você quer por uns medos, por coisas que você supõe que possa acontecer, sabe? E o fato de você ter vivido uma experiência negativa não quer dizer que você vai viver você vai viver novamente. Então é importante olhar com carinho para esse medo, tentar entender por que você sente isso e trabalhar isso dentro de você, para você ficar bem e ter uma vida plena e feliz. E permitir que as pessoas à sua volta também tenham, sabe? Porque assim como você, elas são imortais, elas precisam viver as próprias experiências, porque são justamente estas experiências que farão elas expandirem a consciência dela, que farão elas crescerem. Então, até um simples ato de comprar uma moto pode ser importante na jornada do meu marido, sabe? De autoconhecimento dele. Assim como para mim, criar esse canal foi uma coisa maravilhosa, que só vem fazendo bem para minha alma. Ao mesmo tempo que eu compartilho essas experiências, eu aprendo um pouco mais sobre mim e fico muito feliz de poder compartilhar e poder ajudar pessoas também, sabe, que estão passando por situações parecidas. Eu sei que eu contei essa história da moto, mas a gente tem muitos medos dentro da gente que a gente não consegue nem lidar, nem olhar. Medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de não ser amado, medo de perder entes queridos, medo do futuro. Então, conforme a gente vai olhando para dentro e trabalhando esses medos, a gente começa a ressignificar e limpar a nossa consciência, não só a nossa, mas do inconsciente coletivo também. Porque quanto mais nos fortalecermos internamente, quanto mais nos conhecermos, quanto mais nos desenvolvermos
emocional, espiritualmente, e eu não tô falando de religião, tá? Esse canal não tem nada a ver com religião, mas é uma jornada que tem a ver, é uma jornada nossa com nós mesmos, sabe? Quanto mais nós crescermos, quanto mais nos desenvolvermos, quanto mais nos entendermos e acolher as coisas que nós sentimos, mais seremos felizes, seremos mais plenos, e vamos dar uns saltos evolutivos muito grandes, sabe? Porque eu acho que é para isso que nós estamos aqui, para viver experiências maravilhosas, para crescer, para se desenvolver, para ser feliz, para evoluir. E então a gente tem que limpar nossa mente de muita coisa, limpar nossa mente de crenças como sofrer é bom, ter medo, que o medo é bom. O medo não é bom, o medo paralisa. O medo, ele vai ser bom para você se você conseguir olhar para ele com amor, com cuidado e superar esse medo, sabe? Então, olhar com carinho mesmo e se perguntar por que você sente isso, sabe? Da onde vem esses sentimentos? Então, é isso, gente. Eu espero mesmo que esse vídeo ajude vocês, do mesmo jeito que eu estou trabalhando os meus medos, identificando com muito amor, com muito carinho, tudo que tem dentro de mim, tentando trabalhar, tentando ressignificar, sabe? Tentando acolher o que eu sou em essência e amar o que eu sou em essência, porque nós somos muito mais do que o nosso corpo, do que a nossa aparência, nós somos muito mais do que as experiências que estamos vivendo agora, nós somos potência, nós somos energia, nós somos essência, e nós somos perfeitos. E só que a nossa mente, ela tá tão povoada de tantos pensamentos, de tantas crenças limitantes, de tantas coisas que tá lá dentro que a gente não consegue olhar, principalmente no nosso inconsciente. Então, pequenas situações como essa, no caso, a história da moto, ou de criar o meu canal, começa a mostrar pra gente o que tem dentro da gente que a gente não quer acessar. Então, o medo, ele é bom por isso, porque nesse sentido, ele pode ajudar a gente. Se você tá com medo de alguma coisa, é porque tem alguma coisa dentro de você te parando, sabe? Te paralisando. Então, é importante analisar, olhar pra isso com amor, com cuidado, sabe? Isso só vai te fazer bem. Então, acolha os seus medos. E tenta entender os seus medos. E aí, tenta se livrar deles, sabe? E se livrar não é, sabe, fechar numa caixinha e falar, não vou lidar com isso. Não. É olhar mesmo, é se questionar. Por que você está sentindo isso? Por que você está com esse medo? Por que isso está te incomodando? Por que isso está te paralisando? E as respostas virão. E na hora que as respostas vierem, vocês irão se libertar desses medos. Se vocês têm algum medo na vida que vocês precisam vencer, peço para comentar aqui no canal. Se você se sentir confortável para compartilhar algum medo seu, ou como que você venceu o seu medo, ou algum medo que você esteja agora lidando com ele, compartilha, comente o vídeo, peço para dar like. Peço para compartilhar o vídeo, para que ele possa chegar no maior número de pessoas possíveis, para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo, e mais pessoas possam acessar, e mais pessoas possam ficar bem com elas mesmas, enfim, se identificar com essas experiências, ou com as coisas que eu venho compartilhando neste canal. Então, foi um prazer gravar esse vídeo para vocês, que o despertar da consciência de vocês seja doce, seja feliz, e tenha na sua mente que vocês estão aqui para serem felizes, para viver plenamente e para se conectar com o que vocês são em essência, que é muito mais do que esta forma que vocês estão vendo aqui. É uma força muito mais poderosa. Vocês são potência. E é isso aí. Obrigada por assistirem o vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.